Nós conversamos agora com a Tereza Lira, médica pesquisadora da Fiocruz de Pernambuco e doutora em saúde pública. Boa noite, doutora Tereza Lira, seja muito bem-vinda. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. E eu quero começar com a senhora repercutindo exatamente essa pesquisa desse último boletim da Fiocruz, que traz aí uma ligeira estabilidade. Mas, ao mesmo tempo que a gente vê essa estabilidade, doutora Tereza Lira, parece que dá uma sensação, as pessoas começam a se dar conta que os casos estão baixando, os casos de mortes, dá uma falsa sensação de que a pandemia está controlada e não é bem assim, não é, doutora? Não é bem assim, né? Nós convivemos no Brasil praticamente com um platô constante, né? Em nenhum momento nós podemos dizer que, de fato, estivemos próximos de uma situação de controle. O que o Brasil viveu foi por volta dos meses de setembro, outubro, não é? Mas no final do ano nós voltamos a ter um crescimento acentuado e no início desse ano é uma situação de tragédia. Nós chegamos a ter 4 mil pessoas em um único dia. Só esse dado já é suficiente para chamar a atenção da gravidade da situação. Então, depois desse boom, até se espera que diminua um pouco o quantitativo de casos. Porém, nós estamos longe de uma situação tranquila, por alguns motivos. Primeiro, nós não temos uma cobertura vacinal adequada, né? E os países onde a vacina foi utilizada com uma cobertura adequada já estão começando a viver uma outra situação. Eu vi ontem, por exemplo, que os Estados Unidos já está permitindo a não utilização de máscaras em uma série de espaços, porque a população já está amplamente coberta, o percentual de pessoas vacinadas é muito grande, né? E isso impacta, né? Reduz, de fato, o risco da transmissão. No Brasil, nós não estamos sequer próximo disso, né? Os dados da CPI têm mostrado que, pelo contrário, o Brasil rejeitou várias ofertas de vacina, por questões diplomáticas, está tendo-se dificuldade de recebimento dos insumos necessários para a produção da vacina, conhecida como vacina do Butantan. Então, a situação do Brasil ainda é muito preocupante, muito preocupante. Há a falta de uma campanha de esclarecimento sobre, por exemplo, a importância da utilização da máscara. Quando eu utilizo, eu não estou protegendo apenas a mim, eu estou protegendo a comunidade, quem está próximo. Então, essas questões tinham que ser divulgadas insistentemente nos veículos de comunicação e em nenhum momento a gente viu isso. Então, houve uma redução, mas está longe de podermos dizer que estamos numa situação de tranquilidade no nosso país. Doutora, agora, como muito bem a senhora disse, estamos longe de uma situação de tranquilidade e começa a se falar na terceira onda. Na fala anterior da senhora, a senhora mencionou muito bem pontuado que no final do ano, por causa das festas, viagens, houve essa curva crescente. Agora, com o Dia das Mães, a reabertura gradual do comércio e esta ameaça da terceira onda, a senhora acha que todo esse caldo pode, de fato, voltar a piorar? A gente vê daqui a algumas semanas números ruins como os de janeiro, por exemplo? Veja, eu nem chamaria uma possibilidade de terceira onda. Na verdade, o Brasil nunca saiu de uma onda, tá certo? Nós prevemos, sim, um repique a essa possibilidade. Por exemplo, aqui no estado de Pernambuco, onde eu moro, né, o comércio foi ativo por causa do Dia das Mães. Né? Eu faço parte de um bolsão de pessoas vacinadas na minha família, somos médicos, e aí por causa disso fomos vacinados, então minha filha veio passar o Dia das Mães comigo. E havia fila nos restaurantes, filas. Né? Então, isso, claro que é uma situação de exposição ao risco. Não é? O que é que nós assistimos, por exemplo, no final do ano? Nós tivemos uma sucessão de eventos importantes que causam aglomeração. Nós tivemos o Enem, que aglomerou a juventude. Nós tivemos o Natal. Nós tivemos o fim de ano. Mesmo com todas as restrições ao carnaval, em alguns locais a gente sabe que houve festas e festas clandestinas. Então, houve uma situação de caos, onde pela primeira vez todos os estados brasileiros colapsaram as suas redes de saúde. A gente assistiu o estado mais rico do país, que é o estado de São Paulo, que tem uma das redes de saúde mais importantes da América, né? A rede privada solicita leitos ao SUS
porque estava completamente indisponível a possibilidade de admitir qualquer outro paciente. Então, essa situação a gente espera que não se repita, mas que a gente tenha um risco muito grande em função dos Dias das Mães, de uma situação de festividade, onde as pessoas estão tendo dificuldade de se conscientizar que ainda precisamos manter o distanciamento social, de voltar a termos, sim, um grande crescimento de casos e de mortes em consequência. Agora, doutora Tereza Lira, a senhora tocou num ponto muito importante, né, que essa questão de filas aí em Pernambuco, aqui em São Paulo também, com reabertura e flexibilização, não é diferente, assim como em outros estados do Brasil. Agora, o que eu quero abordar com a senhora é essa questão da gangorra na vacinação. No começo existia apenas um imunizante disponibilizado, que era o da Coronavac, em parceria com o Instituto Butantan e a Sinovac. Depois entrou aí o imunizante da AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz. Mas o problema é que esta gangorra de uma semana se vacina cerca de 800 mil brasileiros, na outra semana 300 mil brasileiros, e aí outra questão mais ainda, a insegurança com o recebimento dos insumos, né? O IFAS, o produto, a matéria-prima para produzir os imunizantes. Isso gera uma confusão muito grande e as pessoas não têm ao certo o quando vai chegar o seu calendário para vacinação. Eu queria que você trouxesse para a gente assim, a importância de se entender isso da vacinação para a imunização das pessoas e por que essa gangorra da vacinação aqui no Brasil. Bom, são alguns pontos importantes que você colocou, né? Primeiro, é importante a gente ressaltar que essa epidemia mostrou para a população a importância e a grandiosidade do nosso sistema único de saúde e que está sendo frontalmente atacado pela política econômica do ministro Paulo Guedes, né, que além de desmontar toda a administração pública, todo o funcionarismo público, tem atacado, sim, o sistema único de saúde. E o Brasil tem uma história de um Programa Nacional de Imunização fantástico, exemplo para o mundo. O Brasil controlou a poliomielite no seu território com campanhas anuais de vacinação, mantendo coberturas elevadíssimas. O cardápio de vacina que o Programa Nacional de Imunização oferece na rede é invejável. É invejável. E o que é que... Então, nós tínhamos um potencial de estarmos vacinando muita gente todo dia. Muita gente todo dia. Como já fizemos no passado recente, na entrada da H1N1. Né? Então, o que é que está acontecendo no Brasil? Como você colocou, a questão das IFAs, e aí é uma questão diplomática, né? Uma questão diplomática de agressão de um país para outro, e aí são necessárias negociações diplomáticas para que isso seja sanado, né? E eu acredito que isso acontecerá. Né? E a falta de aquisição de vacinas. Nos depoimentos recentes, ontem no depoimento do presidente da Pfizer, ele deixou claro que ofereceu ao Brasil um quantitativo de doses importantíssimas. E nós poderíamos, com essas vacinas, por exemplo, a Pfizer, estar vacinando todas as gestantes do país, porque o Brasil perdeu um número de mulheres grávidas e puérperas, que eu diria imoral. Certo? Nós vamos ter uma quantidade de crianças órfãs que sequer terão conhecido suas mães que morreram dentro da UTI, né? Crianças que nasceram prematuras para diminuir o risco de óbito da mãe, mas mesmo assim elas morreram. Então, tudo isso porque a gente atrasou a aquisição dessas vacinas. Essa gangorra, como você colocou, é complexa. Por exemplo, muita gente tomou a primeira dose da Coronavac e agora estão com seus calendários atrasando porque o Butantan está sem conseguir produzir o quantitativo de doses necessárias para que esta segunda dose seja dada. A gente tranquiliza a população, não significa que o que foi dado como imunização está perdido, está certo, mas significa uma fragilidade que nunca aconteceu antes no Brasil com a qualidade do PNI que ele dispõe. Doutora, sobre as medidas de restrições e as variantes, enfim, restrições de fronteira, inclusive, surgiu recentemente a notícia, a preocupação da variante da Índia, até porque a população da Índia é gigantesca e os números lá só crescem. E aí eu queria saber da senhora, se a senhora acredita que o Brasil deveria ser mais rigoroso nessas fronteiras sanitárias, se há algo mais que deveria ser feito nesse momento.
certamente que já deveria estar fazendo medidas de alguns cuidados importantes e de restrição nas fronteiras. Se o Brasil, vamos recordar o início da pandemia, quando o Brasil começou a ter casos, a Europa já fazia um mês que vinha numa situação de caos e não houve qualquer critério de monitoramento das pessoas que estavam chegando da Europa. Claro que ia haver casos no Brasil, é impossível, numa situação como essa, no mundo, num país de dimensões continentais como o Brasil, dizer que nós não teríamos casos. Mas certamente teríamos muito menos casos do que nós tivemos. A epidemia teria se propagado muito mais lentamente do que ela se propagou. Foram erros sucessivos que foram sendo cometidos, né? A questão, por exemplo, da variante de Manaus, que hoje é chamada variante Brasil, que deve ser chamada variante Brasil. A variante, o Brasil facilitou a disseminação no território nacional. Ao invés do Ministério da Saúde montar uma operação de bloqueio ao máximo dessa variante dentro do território do Amazonas, o que aconteceu foi, como solidariedade, os estados foram recebendo os pacientes contaminados com essa variante. Não é à toa, por exemplo, que muito provavelmente isso contribuiu para todos os estados, em um único momento, terem um aumento de casos, porque a variante foi disseminada num único momento. Ela ia chegar, digamos assim, talvez de ônibus, e ela chegou de avião. Então, essa é uma questão. O mesmo acontece com a variante da Índia. Veja que as variantes mais complicadas, elas vêm surgindo nos países onde a epidemia está fora de controle, onde não tem uma política clara de enfrentamento da pandemia. Não é à toa, por exemplo, que a variante de Manaus surgiu em Manaus. Hoje existem vários indícios, segundo a palavra, inclusive, do vice-governador do estado do Amazonas, né, de que a ideia era que em Manaus se gerasse uma imunidade de rebanho e, assim, provar que não era preciso uma outra série de outras medidas. E isso claramente ficou provado que não funcionava. A Inglaterra, inicialmente, tentou essa mesma estratégia e viu que era falha, né? O primeiro-ministro precisou ir para uma UTI para ter clareza de duas coisas, que a estratégia era falha, que o sistema de saúde inglês precisa ser preservado, né? E mudou totalmente, e hoje é um dos países que caminha para um controle da pandemia, né? Numa situação de investimento em vacina, de lockdowns rigorosos, né? E já o exemplo do Brasil e da Índia são exemplos a não serem seguidos e que geraram a possibilidade de variantes mais efetivas, né, do que outras. Doutora, a gente começa a perceber em alguns países na Europa, Estados Unidos mesmo, por exemplo, onde a pandemia ela começa a ser controlada de fato, seja pela imunização da população, seja por medidas adotadas pelos seus governantes, como, por exemplo, adotar campanhas de prevenção, campanhas de conscientização da população, de máscara, álcool em gel e incentivar a vacinação dessa população. Aqui no Brasil é totalmente diferente. Eu queria que a senhora discorresse para a gente, esse tipo de comportamento do atual presidente da República do Brasil gera essa confusão, essa falta de crença da população e mais, agrava a situação aqui no Brasil ainda mais? Não há dúvidas, né? Vamos pegar o exemplo, por exemplo, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos passou por um processo eleitoral e uma mudança de direção do seu governo no início do ano. Os Estados Unidos viviam uma situação dramática. E a partir do novo governo, que redirecionou completamente as ações, né, hoje ampliou a vacina, os Estados Unidos está vacinando a partir de 12 anos, porque os estudos mostraram que há segurança na vacina da Pfizer para essa faixa etária, né? Então, isso significa uma mudança completa de direção. E a recomendação atual do CDC é que nas localidades onde a cobertura vacinal alcançou certo índice, as pessoas podem caminhar sem máscaras em uma série de ambientes. Então, está claro que a posição adotada pelas grandes lideranças nacionais, elas influenciam. O exemplo da Inglaterra, que eu dei agora há pouco. E no Brasil, infelizmente, nós temos a autoridade máxima do país provocando aglomerações, andando sem máscaras, criando uma narrativa, né, perigosa e que tem feito com que a pandemia no Brasil se prolongue, se arraste. As pessoas estão exaustas, né? A gente vive ao mesmo tempo uma gravíssima crise econômica. Qualquer pessoa aqui que tenha que fazer compras no supermercado sabe o quanto aumentou o custo de vida
E as pessoas estão desempregadas, a massa de desempregados na sociedade. Então, a insegurança alimentar, algo que o Brasil já não vivia mais, tinha saído do mapa da fome, nós voltamos a viver uma profunda insegurança alimentar dessa população. Então, claro que uma postura da autoridade máxima, que vai de encontro a tudo que o mundo preconiza, ela é introjetada por parte da população e dificulta qualquer medida mais efetiva de controle. Isso nós estamos vivendo todos os dias. Doutora, ainda sobre essa questão das informações, né, e o efeito disso na população, tem uma dúvida técnica que eu queria aproveitar a presença da senhora aqui para tirar. A gente teve a interrupção da AstraZeneca em mulheres grávidas, decidida pela Anvisa, e isso, como sempre, a gente sabe, na época dos testes também, sempre que tinha uma notícia, virava um furdunço, como eu costumo dizer, que no interior a gente costuma dizer assim. Isso, por um lado, acaba fazendo com que as pessoas que já são contrárias à vacina falem, olha, tá vendo? Então, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para a senhora é isso, o efeito disso? E agora o efeito prático, científico, que é o quê? Os episódios de trombose que aconteceram, possivelmente, em mulheres grávidas, e a não relação direta com a vacina, que isso não restou comprovado, né, doutora? Veja, e quanto a isso, eu não posso lhe dar uma resposta, porque isso tem que ser investigado e existem pessoas competentes para fazer isso. As vacinas, os estudos da vacina são estudos mais controlados. Então, claro que quando a gente administra em larga escala, como nós estamos fazendo agora, a probabilidade de surgir alguns efeitos que no estudo não surgiram, ela existe. Tanto que existe o que nós chamamos a farmacovigilância, que tem que monitorar o surgimento de efeitos indesejados ou outros efeitos que não aconteceram, digamos assim, durante o estudo. A questão dos fenômenos tromboembólicos, né, foi provado que existem, mas numa prevalência tão baixa, é mais baixa, por exemplo, do que o risco de uma mulher que faz uso de anticonceptivo há muito tempo, ou de um fumante a longo tempo, de ter um fenômeno desse. Então, deixar de vacinar por isso não é uma boa estratégia, tá certo? Agora, suspender nas gestantes para analisar os casos é uma medida de prudência, tá certo? É uma medida de prudência, o caso vai ser analisado, se está realmente vinculado à vacina ou à própria gestação, que também, tá certo, pode ocorrer fenômenos trombóticos. Então, a medida de prudência, ela é necessária, mas é importante, gente, o risco da doença, os fenômenos trombóticos pela Covid-19 são muito, mas muito mais frequentes do que o que qualquer vacina possa causar. Então, se a gente pode evitar de ter a Covid-19, e talvez as pessoas não tenham uma dimensão de que a Covid, ela é uma doença aguda, mas ela tem deixado sequelas importantes. E como ela só está circulando no mundo há pouco mais de um ano, a gente não sabe a duração dessas sequelas. Serão sequelas permanentes? Serão sequelas transitórias? Então, se a gente pode evitar de ter a doença, é tudo que é preferível. Então, como eu lhe disse, eu fui vacinada com a vacina que me ofereceram. A que tivesse, eu tomaria. Porque eu acredito nos estudos, acredito na seriedade, acredito na ciência. Eu sou uma pesquisadora, nunca poria em dúvida a seriedade do desenvolvimento dessas vacinas. Essas vacinas partiram de plataformas que já vinham sendo estudadas há muito tempo, garantindo uma grande segurança, certo? Então, é importante que a gente se vacine. Vacina boa é aquela que chega no braço da gente. Perfeito. Exatamente, doutora Tereza Lira. Eu não vejo a hora de chegar a minha vez para eu tomar essa vacina, a primeira e a segunda dose, e respirar um pouco mais aliviado. Isso não quer dizer que a gente vai descuidar, né, das medidas de precaução e tal. Mas eu não vejo a hora de tomar a vacina, quero tomar o quanto antes, a que estiver disponível. Agora, para finalizar, doutora Tereza Lira, eu queria que a senhora, como cientista e como doutora em saúde pública, deixasse um recado para a população, para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, da importância não só do SUS, mas da ciência. O quanto a ciência é importante nesse momento tão crucial e que elas possam se vacinar e acreditem nas vacinas. Bom,
Primeiro, em relação ao SUS, né, eu sou uma defensora do SUS, intransigente. Já nos bancos da universidade, a gente lutava por esse sistema que foi conquistado com a Constituinte de 88 e que é fruto de um movimento belíssimo da reforma sanitária. O Sistema Único de Saúde do Brasil salva todos os dias vida. O SAMU, que todo dia resgata pessoas com casos de Covid, acidentes de trânsito, tem salvado vidas todos os dias nesse país, é do SAMU. O Programa Brasil Sorridente, que fez com que as pessoas pudessem sorrir, né? Mesmo morando em situações de mais precariedade, por ter acesso a dentistas, é o SUS. O programa de vacinação é o SUS. Os transplantes de órgãos, talvez as pessoas não saibam que os transplantes de órgãos no Brasil são garantidos pelo SUS, não são em seguros privados, né? Então, o SUS, ele todos os dias salva a vida. O restaurante que você come, ele é fiscalizado pelo SUS, o procedimento que é adotado de segurança alimentar naquele estabelecimento é analisado pelo SUS. Então, o SUS é muito caro ao nosso Brasil e a gente tem que cuidar dele muito bem. Em relação à ciência, veja, hoje em dia as pessoas estão vivendo mais, por quê? Por causa da ciência. Quando você tem uma intercorrência médica e que você dispõe de uma UTI com a complexidade de equipamentos que estão ali dentro, isso foi desenvolvido cientificamente, tanto do ponto de vista da tecnologia dos equipamentos, quanto do manejo, da eficácia dos equipamentos. Quando você precisa fazer procedimentos cirúrgicos hoje em dia minimamente invasivos, isso é fruto de estudos científicos, controlados, rigorosos, né? Então, a gente não pode nunca esquecer a importância da ciência. E o Brasil vem negligenciando seus cientistas. Recentemente, a Universidade do Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro, uma das universidades mais importantes desse país, estava sob sérias ameaças de fechar. As universidades federais estão sendo atacadas e são nas instituições públicas que as pesquisas são feitas, os estudos são feitos, a exemplo do Butantan e da Fiocruz. Então, vamos preservar nossas instituições, vamos valorizar os servidores públicos que trabalham muito, se dedicam, estão presentes na nossa vida todos os dias, todos os dias. Como é que alguém que usa um smartphone pode negar a ciência? Né? Como é que alguém que utiliza a internet diariamente para tudo que a gente faz na vida pode negar a ciência? Como é que alguém faz uma viagem internacional em aviões altamente seguros e pode negar a ciência? Então, não vamos, gente, colocar em questão a ciência, o conhecimento científico. Ser cientista demora, exige estudos, exige dedicação, exige dinheiro para fazer pesquisas, né? E o Brasil precisa disso para se tornar a grande nação que nós podemos ser. Com certeza, com esse excelente recado, quero agradecer demais a generosidade e a presença da médica pesquisadora da Fiocruz de Pernambuco, doutora em saúde pública, Tereza Lira, quase me achará. Doutora, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui.